Olá, eu sou Arthur, psicólogo cognitivo-comportamental e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é o quarto vídeo da série Mediação Escolar e hoje eu vou falar sobre o autismo. É até exatamente o autismo que fez com que os mediadores escolares começassem lá antes da Lei Brasileira de Inclusão, com a Lei da Berenice Piana, que é a Lei do Autista. E aí, o que seria exatamente o autismo? Até porque, assim, muita gente às vezes ouve falar, e tem a questão do Asperger, Kepler, né? Uma série de nomes, só para vocês terem uma ideia, uma noção. Hoje em dia, todos os outros nomes foram abolidos. Hoje, tudo se resume ao transtorno do espectro autista. Não tem mais, por exemplo, hoje a designação de Asperger, por exemplo. Apesar de ainda se falar muito. Tá? Até vou explicar o que seria o Asperger, mas só para vocês terem uma ideia de como é que a gente vê a situação do autista hoje, é como se a gente tivesse uma régua, tá? E essa régua é o espectro, onde aqui nós temos o caso leve e aqui nesse espectro nós temos o severo. Então a gente tem o leve, aí vai vindo aqui moderado até o severo. Qualquer coisa que estiver nesse espectro, a gente considera transtorno do espectro autista. E claro, né, não sei se vocês já viram o símbolo do autismo, ele é como se fosse uma gravatinha com vários quebra-cabeças. Por que isso? Exatamente porque o autista ele tem vários sintomas diferentes, ele pode mudar os sintomas. Por exemplo, quer ver um sintoma muito comum que você escuta em relação ao autista? O autista ele não olha nos olhos. Eu conheço vários autistas que olham nos seus olhos, sem problema nenhum. O autista não gosta de toque. Tem autistas que não só gostam do toque, como eles querem ser tocados com pressão. O autista tem sensibilidade ao som, à luz, ao olfato. Alguns sim, outros não. E alguns têm sensibilidade somente a alguns desses aspectos. Até por causa disso, algumas vezes o autista tem alguma restrição alimentar por causa dessa hipersensibilidade. Às vezes, por exemplo, ele tem uma sensibilidade à textura, ao odor, ao sabor, à cor do alimento, e aí ele acaba tendo restrições. Mas, voltando à questão do autista. Então a gente tem vários sintomas, como por exemplo, não responde ao nome quando é chamado, age como se fosse surdo, usa as pessoas como objetos, sabe aquela coisa de pegar na mão, e mostrar o que ele quer? Então, quer dizer, ele usa como objeto, ele parece estar na própria realidade dele, mas esses são sintomas que podem ou não variar de acordo com o autista. E aí, né, você deve estar perguntando, tá, mas então como é que eu vou saber se ele é autista ou não, se os sintomas variam muito? É porque tem dois aspectos do autista que não variam, que é uma dificuldade de estar interagindo com outras pessoas, e os estereótipos, ou seja, comportamentos repetitivos ou interesses restritos. Não sei se alguém aqui, por exemplo, já assistiu aquela série Big Bang Theory, né? Óbvio que a série ela não coloca o Sheldon como autista, nem diagnostica ou diz que ele é autista, mas dentro das características que ele tem, o diagnóstico dele seria de autismo, o do Sheldon. E em relação a ele, você pode perceber vários comportamentos estereotipados. Bom, eu sou fã da série, então eu conheço os detalhes da série, mas eu acredito que, né, as pessoas que estão familiarizadas vão lembrar do que eu estou falando e aquelas que não conhecem a série vão entender onde eu quero chegar. Por exemplo, esse personagem, ele senta sempre no mesmo lugar, ele come sempre os sanduíches da mesma forma, ele sempre tem rituais para a hora de dormir, o que ele vai fazer. E, por exemplo, na hora que ele está conversando com ele, apesar dele ser inteligentíssimo, né? Ele até na série é um físico brilhante, ele, por exemplo, não entende algumas piadas, não entende o sarcasmo, ele leva tudo na forma literal, ou seja, ele tem problemas na comunicação. É isso que acontece com o autista. E eu acho importante o mediador não se ater muito à questão dos sintomas. Quais são os sintomas do autista? Não. A minha ideia é que ele consiga compreender e se colocar no lugar do autista. Entender por que ele tem essa dificuldade de interagir. Entender por que ele não consegue entender uma piada. Por que ele vê o mundo daquela forma. Porque assim, você entendendo por que ele é daquela forma, por que ele vê as coisas daquela maneira, por que o mundo para ele é dessa forma, a gente vai poder entrar na sua realidade e ajudar ele a vir para a nossa realidade. E aí ele
passa a deixar de ter tantos interesses restritos para se interessar por você, por exemplo, que é uma das maiores dificuldades do autismo, que é a interação social. Tá bom, gente? Bem, isso que eu tinha para hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre os tratamentos mais modernos e eficazes para o tratamento do autista, o que mais tem dado resultado, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem, deem like. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão em relação dos vídeos, marquem aqui embaixo nos comentários, coloquem suas dúvidas, eu vou estar respondendo todo mundo. Apertem o sininho para poderem receber mais novas notificações, tá bom? Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um forte abraço para vocês.